pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos novamente ao Papo de Especialista por BMVet. Esse é o nosso terceiro episódio do Papo de Especialista e hoje nós estamos aqui com a doutora Cris, endocrinologista. Está fazendo parte da equipe da BMVet há pouco tempo, mas há muito tempo a gente conhece a Cris. É um prazer ter uma especialista com tanta experiência na nossa equipe e é um prazer ter ela aqui conosco hoje também. A gente vai falar sobre manejo da diabetes no cão e no gato. Cris, obrigado pelo convite. Por favor, se apresente para o pessoal. Oi, pessoal. Meu nome é Cristiane, sou médica veterinária especializada em endocrinologia. Faço atendimentos na BMVet atualmente. E vamos conversar sobre o manejo do diabetes. Eu gosto muito de falar sobre diabetes. Acho que é uma doença em que a gente consegue levar muita informação, tanto para estudante quanto para os tutores, e que são importantes aí para que a gente tenha um tratamento ideal. Endocrinologia é uma especialidade ampla e muito difícil, principalmente para quem não é endocrinologista. Então, Cris, de forma básica, de forma simples, vamos começar falando o que é diabetes e por que ela pode atingir os cães e os gatos. Então, diabetes é a falta absoluta ou relativa de insulina. Então, nós temos uma falha na produção ou uma falha na sua ação no nosso organismo ou no organismo de cães e gatos, que vai resultar no aumento da glicemia, então, persistentemente. Esse aumento de glicemia vai fazer com que o rim não consiga filtrar a quantidade de glicose que chega até eles e a gente acaba perdendo glicose pelos rins, levando ao aumento da ingestão de água, quantidade de xixi, por conta, da glicosúria. E existe diferença entre cão e gato, Cris? Existe diferença de etiologia. Então, quando a gente fala em diabetes, para humanos a gente ouve falar muito em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Para o cão e para o gato, a gente classifica eles também como diabéticos tipo 1, tipo 2. E a gente tem vários outros tipos de diabetes que podem vir também, que também são muito estudados na medicina. E que a gente não conversa muito no dia a dia, né? Acho que mais por facilidade de entendimento aí das pessoas. Mas a gente classifica sim, e aí tem uma diferença muito grande entre as duas espécies. Então, o cão, ele tem diabetes tipo 1 como uma das principais etiologias, mas a gente tem outros tipos de diabetes vindo principalmente aí dos pacientes que têm hipercortisolismo, então a síndrome de Cushing, que pode resultar também num quadro de diabetes. Tá. Pacientes que têm tiveram pancreatite ou estão com pancreatite ativa, outras etiologias, principalmente no gato. Aí a gente fala muito no diabetes tipo 2, relacionado à obesidade, relacionado à resistência à ação da insulina e também, em algumas outras doenças endócrinas, como a acromegalia. E caiu por terra aquela questão de o cão ser insulino dependente só, e a gente classificar como um tipo só no cão, e no gato ser diferente ou não? Teve mudança nessa dinâmica nos últimos anos? Na verdade, o que acontece é que a gente sempre teve uma falha de conceito em relação a tipo 1, tipo 2, insulino dependente e insulino não dependente. Quando a gente fala em etiologia, a gente está falando do porquê esse paciente está se tornando diabético. Quando a gente fala em dependência de insulina, a gente está falando sobre o tratamento. Então, são coisas diferentes. Então, hoje a gente tem pacientes humanos que são diabéticos tipo 2 e que precisam de insulina. A gente tinha aquele conceito de diabético tipo 1 precisa de insulina e o diabético tipo 2 não precisa. Então, na verdade, não. A gente precisa entender que são conceitos diferentes. Um, a gente fala do porquê ele se tornou diabético. O outro, a gente está falando de tratamento. O jeito que a gente vai tratar. Falando da insulina, você falou que hoje a mais utilizada é a NPH. Existem outros tipos de insulina ou não? Sim. E depois eu queria falar sobre um ponto também, voltando nesse acompanhamento, de quando tem... se na maioria das vezes o animal chega em cetoacidose, para você ou não, né? Se chegar em cetoacidose para o clínico,
como ele faz o diagnóstico, né, da cetoacidose e como ele trata, né? Como ele trata. Esse ponto é importante para a gente conseguir definir internação, atendimento, então isso é importante também. Mas vamos falar sobre a insulina primeiro. Existe mais de um tipo de insulina? A gente tem vários tipos de insulina. Hoje no mercado a gente tem uma insulina veterinária, que é a Carinsulin. Ela tem uma resposta muito legal. O que eu sinto de problema dela é que a gente não acha ela com frequência. E ela tem uma seringa que é diferente, então ela tem uma concentração diferente da insulina que é vendida na farmácia humana. Então, ela é de 40 unidades por ml, a humana é de 100 unidades por ml. Então, a seringa que a gente usa é diferente. E é muito difícil da gente encontrar, pelo menos, apesar de Ribeirão não ser uma cidade tão pequena, aqui no interior, a gente tem muita dificuldade de encontrar. E cidades pequenas também. Então, não que eu não utilize ela, mas na minha rotina eu acabo usando menos por conta da dificuldade mesmo de encontrar tanto a seringa quanto a própria Caninsulin. Mas é uma seringa que vem... A insulina já vem dentro da seringa já ou não? Não. Vem um frasquinho... É igual a seringa que a gente compra, só que a quantidade que a gente tem de insulina por ml, ela é diferente. Então, quando a gente converte isso para unidades, a gente precisa de uma seringa específica. Então, é o que a gente chama a insulina U100, que são as que a gente encontra na farmácia humana. E essa da Caninsulin, ela é uma U40. Isso significa que a hora que eu puxo 1 ml dela, tem 40 unidades. E se eu puxo 1 ml na de 100, ela tem 100 unidades de cada uma das insulinas. Se eu puxo uma ou outra, por uma ser mais concentrada ou menos concentrada, a gente vai estar puxando ou 2 vezes mais a mais ou a menos. Você sabe por que foi fabricado dessa forma? Eles deram uma explicação para isso ou não? Isso, isso se não souber fazer da forma correta, gera um risco de vida, né? Sim. E tanto para um lado quanto para outro, né? Tanto se a gente usar a seringa da Caninsulin numa insulina humana, né? Digo humana, vendida na farmácia humana, ou o contrário. Então, a gente está fazendo ou 2,5 vezes mais insulina ou menos. Eu já tive paciente que entrou em cetoacidose diabética por estar fazendo menos insulina. Nossa, mãe. Por conta de falha de seringa. E não foi falha da gente explicar, mas na venda da seringa. Né? Numa farmácia veterinária que venderam como se fosse a seringa E era paciente seu ou paciente meu. Paciente meu. Eu já tinha orientado, a proprietária chegou até o local falando, eu preciso da seringa desta insulina, e venderam para ela a U100, que é humana, dentro de um estabelecimento veterinário. Nossa. Imagino que seja difícil para o clínico veterinário usar ela, então. Chega a ser difícil até para mim, que você. Não consigo encontrar ela até para compra. A gente tem um fabricante hoje, além da fabricante da Caninsulin, que vende essa seringa, mas até com eles é difícil comprar. Eu já tentei algumas vezes e fica em falta. É uma saída pequena, se a gente for ver perto das seringas humanas, né? As U100. Então, eu acredito que a gente ainda não tenha a saída para a gente usar ela com facilidade. E usando de forma correta, como você vê o resultado dela? Ela é uma boa insulina. Ela tem uma ação um pouco semelhante à NPH, com algumas particularidades. Então, a NPH ela é uma insulina que ela dura em torno de 8 a 10 horas, né? A aplicação dela. A gente acaba usando ela 2 vezes ao dia, porque a gente não tem uma glicemia tão alta quando a gente consegue controlar nosso paciente com essas 2 horas que ela deixa de agir. E a Caninsulin, ela tem uma ação de 10 a 12 horas. Então, quando a gente precisa de uma ação um pouquinho mais longa, que a gente vê que não está segurando muito bem a glicemia, a gente pode optar por ela. Além dela ter uma parte dela, então 20% dela, ela é absorvida como se fosse uma insulina regular. Então, para quem faz hiperglicemia pós-prandial significativa, ela é uma insulina interessante, porque a gente consegue reduzir um pouco o pico pós-prandial e mantém a glicemia melhor durante aí as próximas 12 horas. Só para ficar bem claro aqui para todo mundo que está ouvindo, porque provavelmente o tutor pode ouvir também, pode assistir, hiperglicemia pós-prandial.
glicemia após a alimentação. Então, depois, principalmente isso para o cão, por conta do metabolismo. O gato, ele não faz tanta hiperglicemia pós-alimentação, tá? Mas o cão, depois que ele se alimenta, vai ter absorção aí dos nutrientes, carboidrato, proteínas, e logo depois da alimentação, uma hora, algumas horas, né, até algumas horas depois, a gente vai ter um pico de glicemia. E aí, essa é a glicemia pós-prandial, pós-alimentação. Mas isso é individual, porque alguns apresentam, ou não. A maioria dos cães apresentam essa hiperglicemia. Eles vão ter uma glicemia pós-prandial, né, mais alta, realmente, porque eles vão se alimentar e vão absorver. Só que tem pacientes que, por mais que a gente utilize uma dieta que tenha bastante fibra, que seja uma dieta que seja adequada para o paciente diabético, tem alguns que eles ainda vão absorver um pouco mais rápido. E aí a gente tem picos maiores. E aí é nesse paciente que a caninsulin ela é interessante. Entendi. Então, a gente tem a NPH, caninsulin, qual mais? E mais uma variedade enorme tem um de monte, insulinas. Tem um monte. Desde insulinas, a gente classifica a insulina, né, por tipo de ação, como ela é produzida, tempo de duração. Então, a gente tem insulinas que a gente fala que são rápidas ou ultra rápidas. Então, a insulina regular, aquela que a gente usa dentro da internação, ela é uma insulina rápida, mas a gente tem várias outras insulinas que são muito utilizadas em pessoas exatamente para ter essa ação rápida pós-alimentação, né? Então, em humanos, usualmente, assim, eles usam mais de uma insulina e mais de 2 aplicações por dia, porque eles fazem uma insulina basal mais a insulina pós-alimentação, onde tem a contagem de carboidratos, é um pouquinho diferente da gente. Mas a gente tem várias insulinas rápidas e ultra rápidas, algumas insulinas de ação intermediária, então a NPH, a caninsulin, elas são insulinas de ação intermediária, e a gente tem as de longa ação. Hoje, a de longa ação que a gente mais usa é a insulina glargina, que é a nossa primeira escolha aí para pacientes felinos. Então, também varia em relação à espécie, sim, o tipo de insulina, né, que a gente vai usar, porque a gente sabe que são espécies muito diferentes, com hábitos alimentares muito diferentes, e que a gente precisa levar isso em consideração na hora de fazer o tratamento. Ô, Cris, a definição do tratamento em si, ou na verdade a definição da mudança do tratamento, você que define, né? Mas dificilmente o clínico, antes de chegar a você, pode optar por essa mudança, né? É mais difícil para o clínico ter esse conhecimento para fazer a mudança em 3, 4 dias antes de chegar na sua consulta. Isso acontece, você aconselha em algumas situações fazer isso, mas para fazer isso precisa ter o conhecimento, né? Ou é você que define essa mudança caso precise de acordo com os exames? Inicialmente, para o gato, a gente de melhor insulina atualmente é a glargina, então praticamente aí todos os gatos vêm tomando glargina já. Então, é difícil a gente mudar o gato de insulina, porque realmente é uma insulina boa para eles. Agora, o cão, acho que a NPH realmente é a insulina que, vou falar para você, se não 99% dos meus pacientes que chegaram, né, por encaminhamento, eles vêm tomando ela. Raramente eles vêm com outras insulinas. Eu acho que eu tive 2 pacientes que vieram tomando glargina para mim, que não é a nossa primeira escolha de cão, e como uma primeira opção. Um deles eu troquei já inicialmente, porque ela não é uma... Não que ela não é uma boa insulina, a gente diz, mas não porque ela não é boa, mas é que às vezes a gente tem que chegar em doses muito altas. E aí o paciente era muito grande, então ia ficar, primeiro, muito caro para o tutor, segundo, que se a gente tem uma opção que, no geral, ela é melhor, a gente acaba passando esse paciente para uma opção que seja melhor para ele. Agora, teve um outro que o paciente não era grande, mas tomando a glargina também. Quando eu falo glargina, eu estou falando da Lantus, tá? Porque a gente tem hoje a glargina, um outro tipo de glargina, tá? Então, quando eu falo nesse paciente, é na Lantus, e que estava bem controlado. Eu falei, já que ele está bem controlado numa dose baixa, até, não vou mudar. Mas hoje a gente tem, né, voltando às insulinas aí, uma glargina mais concentrada, que é a insulina Toujeo.
que vem sendo muito estudada. O pessoal fora do Brasil tem falado muito bem dessa insulina, em que a gente tem uma resposta diferente da Lantus por conta da concentração. Por ela ser mais concentrada, a liberação dela, a hora que a gente aplica, ela acaba sendo um pouco diferente. E aí eu tenho alguns pacientes em uso dessa insulina, principalmente pacientes por ela ser uma insulina basal, que não faz pico, teoricamente, picos importantes, em pacientes que têm alteração neurológica e que não conseguem comer exatamente a cada 12 horas, ou pacientes que a gente tenta o manejo de alimentação a cada 12 horas e eles não aceitam comer, por exemplo, a refeição da manhã, e a gente não tem segurança de aplicar uma NPH que faz pico. Para não ter uma hipoglicemia, a gente acaba usando essa insulina por ela ser uma insulina de ação longa. A NPH faz um pico de quanto tempo, Cris? Ou então o efeito de ação dela é de 8 a 12, né? 8 de a 8 10. a 10, mas ela pode durar mais e pode durar menos também. E o pico, usualmente, de 6 a 8 horas depois que a gente aplicou. Mas tem paciente que faz pico com 4, tem paciente que faz pico com 10. Então, a gente tenta achar no início do tratamento o pico. Então, no começo, eu gosto de pedir para o tutor, a partir do momento que ele já está mais familiarizado com a aplicação, da gente tentar encontrar qual é o pico desse paciente. Porque, às vezes, a gente vai começar a aplicar a insulina e falar o pico é de 6 a 8 horas. E a hora que a gente vai avaliar a glicemia de 6 a 8 horas, teoricamente, não é uma glicemia de pico que seria muito interessante. Mas, às vezes, o paciente está fazendo pico com 4. E aí, se eu aumento a dose e pensando no pico aí, um pico melhor, a gente faz uma hipoglicemia. Então, tentar achar o pico realmente deles no começo do tratamento. E como que encontra o pico? Faz uma curva glicêmica e faz essa curva glicêmica em casa, leva para você no consultório? Como que é? Ou por um clínico? Como que é que encontra? Eu prefiro as aferições em casa, né? Se o tutor consegue, principalmente no felino, tá? Felino a gente não trabalha com esses picos porque a insulina que a gente usa para eles é uma insulina basal, eles não fazem esses picos pós-prandiais tão importantes quanto o cão. Então, as mensurações de glicemia deles podem ser em qualquer horário do dia, a gente consegue manejar de uma outra forma. Mas, para o cão, eu gosto, para as duas espécies, na verdade, que a gente tem aferição em casa. O gato, principalmente por conta da glicemia de estresse. E, às vezes, se o estresse é com um tutor, a gente pode ver glicemia alta também. Não precisa ser só o estresse de lá na clínica. Às vezes, só da picadinha, do barulho da lanceta. Às vezes, eu falo para nem usar a lanceta para fazer glicemia, para ferir. Por conta do barulho, eles já ficam estressados só por ouvir o barulho. Mas a gente vai fazer glicemias com glicosímetros validados. E isso é um outro ponto que é muito importante. Eu já recebi muito encaminhamento de paciente que fez glicemia de consultório, ambulatório, com glicosímetro não validado. E aí, quando a gente fala em validação, realmente são pesquisas que são feitas iguais, que são feitas para os glicosímetros humanos serem liberados para uso da gente, e que a gente precisa ter um valor que é confiável e muito semelhante ao que a gente vê na glicemia de bancada de laboratório. E a gente tem glicosímetros humanos que são ótimos, mas a gente tem glicosímetros humanos que são muito ruins. Ruins ao ponto da gente ter hipoglicemia, ele tá com 300, 400 de glicemia, e do paciente tá com glicemias muito altas, ele tá com glicemias normais. Então, a glicemia de consultório, de ambulatório, e a feita em casa também, ela tem que ser feita com um glicosímetro bom, um glicosímetro validado para o uso no cão e no gato. E onde que pesquisa? Quais são os validados? A gente tem um monte de trabalhos. tá. Então, não tem, assim, um lugar que a gente vai pesquisar e vai ter a listinha lá. Então, a gente tem um monte de trabalho de validação, tá? Tem alguns glicosímetros, no geral, que são melhores. Para o gato, infelizmente, a gente não tem muitas opções. Para o cão, a gente tem mais. Estão saindo novos trabalhos. A gente ficou um tempo aí com gatos com glicosímetro que não era validado, porque os que saíram do mercado. E aí, quando a gente fala em validação, às vezes o fabricante ele muda o modelo sem mudar muito a tecnologia. Mas a gente não pode falar que mudou o modelo e, às vezes, mudou pouca coisa na tecnologia, que isso vai ser
o ideal para o cão e para o gato. Então, a gente tem que revalidar esses glicosímetros de novo. Então, para o cão, a gente tem mais opções. Para o gato, não muitas. Uhum. Ô, Cris, eu quero voltar um pouco, só para ficar bem claro aqui, agora que a gente já está mais ou menos no meio do podcast, para ficar bem claro para o clínico e para o estudante de medicina veterinária também, porque é para eles o foco aqui desse podcast. O especialista já sabe tudo isso que você está falando, né? E o clínico muitas vezes tem muita dificuldade em fazer o diagnóstico e depois orientações com tratamento, tá? Então, o paciente chegou com todos os sinais de diabetes. Tá? Vamos pensar no cão. Passo a passo. Anamnese. Depois disso, exames que têm que ser feitos. Depois, a escolha da insulina. Aí a gente coloca o glicosímetro aí no meio, glicosímetro validado, tá? Qual que é o mundo ideal para esse passo a passo para você receber esse paciente? Que eu acho que isso é importante para você também, né? Que o clínico tenha feito esse passo a passo para você receber da melhor forma possível. Vamos lá. Pensando no cão, então. Para diagnóstico, o que é suficiente? Na anamnese, manifestações clínicas, então, poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso, que são os nossos famosos 4Ps. 4Ps. Lembrando que pro cachorro, algo que a gente não coloca como manifestação para todos os pacientes, mas que muitas vezes é através disso que eu recebo encaminhamento, que é a catarata, né? Então, a catarata diabetogênica, ela é uma das manifestações. Então, às vezes, a gente vai pensar no diabetes por conta, né, de uma cegueira repentina. O proprietário, muitas vezes, leva até ou ao oftalmologista ou ao clínico geral por conta da catarata e, às vezes, não percebeu as manifestações clínicas. Uhum. Então, também entra, e apesar de não ser para todos os pacientes, como uma manifestação. E em relação a exames, para diagnóstico, hiperglicemia, e eu gosto da glicemia de laboratório, então muitas vezes eu peço para fazer mesmo que a do glicosímetro meu lá do ambulatório, que é validado, que a gente faça uma glicemia de bancada, tá? De laboratório, tá. Mas o exame de urina. Muitas vezes eu recebo encaminhamento só com a glicemia, mas a gente precisa casar as duas coisas. Por que a gente precisa casar as duas coisas? Hiperglicemia, ela acontece, às vezes, por outros motivos. Às vezes, ela não é persistente. Então, às vezes, dentro da internação, a gente pega pacientes que estão fazendo hiperglicemia e que não são diabéticos, né? Então, hiperglicemia persistente, a gente tem que entender que é persistente e que a gente precisa ter glicosúria. Do mesmo jeito que a gente tem algumas doenças que podem levar a glicosúria, né? Então, glicosúria renal, que não estão relacionadas à hiperglicemia. Então, também o exame de urina isolado, ele não é diagnóstico pra gente. Uhum. Tem glicose lá no xixi, a gente precisa avaliar a glicemia. Então, os dois, eles têm que casar. A gente tem que casar as duas coisas. Pro cão, isso é suficiente, tá? Existe alguma dificuldade nesse... Falando de hiperglicemia / glicosúria, existe alguma dificuldade de interpretação? Por exemplo, a glicemia não está tão alta. Está com glicosúria, mas está com 100, não sei, teoricamente, 120, 130. Acima de 180 no cão, a gente tem glicosúria. Acima de 180. É o limiar renal. O limiar tá renal para glicosúria é de 180 no cão. Para o gato, ele é um pouquinho mais alto. Tá. Em torno de 280, mais ou menos. Tá. Então... E você falou da catarata, só pontuando aqui, começa a desenvolver catarata com glicemia acima de 250. Na verdade, o que eu vejo, a gente tem hiperglicemia, pelo menos o que eu vejo na rotina, até se você quiser pontuar alguma coisa, o que eu vejo na rotina, eu não vejo que a catarata, o desenvolvimento mais rápido ou mais lento, ele tem relação direta com a glicemia no diagnóstico ou com a glicemia no dia a dia. Para mim, tem hiperglicemia. O paciente está hiperglicêmico. E aí, né, as alterações enzimáticas que a gente sabe que são individuais de um paciente para o outro,
Mas eu vejo que tem pacientes que às vezes ficam com glicemias altas, que o tutor não volta e não desenvolvem catarata de jeito nenhum. E outros que a gente tá lá com a glicemia dentro de valores aceitáveis, e a gente tem que lembrar que aceitável para o cão não é uma glicemia normal, muitas vezes de jejum. Então, ele vai fazer hiperglicemia, ele vai ter glicemias acima de 180. Então, é normal que tenha glicosura em alguns momentos do dia. Quanto mais controlado a gente tiver a glicemia, menos glicosura a gente vai ter. Mas, ainda assim, esses pacientes que estão muito bem controlados, a gente vê desenvolvimento de catarata. E, às vezes, muito rápido. Né? É rápido. Então, eu não vejo acima de valores. Não, eu acho que é uma variação muito individual, tendo hiperglicemia. E todos os diabéticos, eles vão ter hiperglicemia em algum momento do dia. Sim, eu concordo. Às vezes quando eu recebo já o paciente já encaminhado com catarata, foi aquela evolução muito rápida, mas que não passou pelo endócrino ainda. A gente faz o diagnóstico. Às vezes o clínico não fez o diagnóstico da diabetes, a gente faz o diagnóstico e encaminha para o endócrino, tá? Mas a evolução é muito rápida, e independente se está ou não. Na maioria das vezes, eu recebo já o paciente com catarata para depois encaminhar para você. Então, eu acho que a diabetes, muitas vezes, acontece sim. Se está no seu atendimento, por exemplo, e está controlado, aí eu já não vejo com tanta frequência, né? Mas são aqueles pacientes, na minha rotina, né? São os pacientes não controlados, né, que tiveram evolução muito rápida, mas que tiveram também uma falha ali no diagnóstico precoce. Né? Então, isso é o que eu mais vejo na minha rotina. Ô, Cris, então, hiperglicemia, urinálise, e aí, em relação a exames? A gente falou dos 4Ps, e agora a gente está nos exames aqui. Para diagnóstico, isso é suficiente. Agora, para a gente poder fazer um tratamento adequado, que a gente tenha segurança na hora de tratar, da gente até começar a investigar possíveis causas, a gente precisa de um check-up completo. Então, hemograma, um painel bioquímico que a gente vai avaliar as alterações hepáticas, renais, colesterol e triglicérides. Eu recebo pouquíssimos pacientes que têm dosagem de colesterol e triglicérides. Numa fase inicial do diabetes, a gente pode ter o colesterol muito alto, porque a insulina ela faz parte aí do nosso metabolismo de gordura, de colesterol, de triglicérides. Pacientes que têm triglicérides muito altos, porque às vezes já são pacientes que têm manifestações de hipercortisolismo, e a gente tem um triglicérides alto, triglicérides muito alto, não deixa a insulina agir direito. E às vezes a gente está lá aumentando dose de insulina, não vê um tratamento adequado e o triglicérides do paciente está altíssimo. Não vamos ver um tratamento adequado a hora que a gente começa a tratar, tanto que quando eu recebo esses pacientes e o triglicérides está alto, eu não faço ajuste de dose. Eu primeiro trato esse triglicérides para a gente ver se a gente reduz resistência à ação da insulina e aí a gente faz as orientações em relação à dose. Então, é um painel completo, a gente precisa da urinálise. Entra a cultura de urina para alguns pacientes também, tá? Por quê? Porque são pacientes que têm glicose na urina, uma facilidade maior da gente ter cistites bacterianas. E a cistite, ela, por ser uma inflamação com infecção, ela também causa resistência à ação da insulina. Então, toda inflamação e infecção, ela pode comprometer a qualidade do tratamento. Então, toda inflamação, toda infecção, a gente precisa tratar para que a gente tenha uma boa resposta aí a longo prazo. Você espera receber já isso? Já com cultura, já? Não, com a cultura eu não espero receber. Eu espero receber pelo menos com a triagem aí básica de exames, né, de sangue, a urinálise, que ela é importante. Eu falo, deixo até dentro do meu ambulatório a fitinha de glicose, porque às vezes o paciente não veio com o exame de urina e eu preciso dele para eu ter segurança, né? De poder liberar uma receita de insulina para o tutor ou falar para eles continuem o tratamento baseado no que é o ideal, que é a glicemia alta com a glicose na urina. Então, às vezes, eu coleto durante o atendimento mesmo. Diagnóstico realizado, tratamento instituído
quais são as orientações que o clínico vai dar para o tutor em relação ao tratamento. Orientações e acompanhamento que ele tem que ter antes de ir para você. Então, é importante a gente iniciar o tratamento, tá? Então, às vezes, a gente consegue consulta para o mesmo dia, para o dia seguinte, ok, aí a gente passa, né, o tratamento direitinho, mas não conseguimos. O paciente diabético, ele precisa de tratamento no momento que é feito o diagnóstico. Senão, ele vai entrar em cetoacidose. E, às vezes, ele está lá próximo de entrar. Tá? Se ele entrar, quais os sinais que ele vai apresentar, Cris? O paciente diabético, ele gosta de comer, ele bebe muita água, faz muito xixi. O paciente em cetoacidose, ele não come. Então, um diabético que não come, um diabético que tem vômito, que tem diarreia, que está muito prostrado. A gente vê muito diabético que não está em cetoacidose prostrado, mas é uma prostração do tipo, vamos comer, ele vai comer, porque ele tem fome, ele quer comer mais do que ele comeria. É um paciente que a gente chama para passear, ele vai querer passear, mas é um paciente que talvez ele não tolere o que ele toleraria de passeio, mas ele tem vontade de fazer as coisas. Lá na cetoacidose, não. É aquele paciente que a gente chama para passear, ele não levanta, ele está vomitando, ele está realmente prostrado, né? E aí é uma complicação grave. Então, a gente não pode deixar nosso paciente entrar em cetoacidose. Então, esse é o primeiro ponto. Precisa começar o tratamento, tá? Então, mas o endócrino vai passar. A gente tem uma base, né, durante a graduação, para início de terapia. Tem pontos em relação ao manejo da insulina que a gente não tem um consenso. O meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação foi uma pesquisa com diabetes, com manejo, tanto com tutores quanto com veterinários. E a gente vê muito erro de diagnóstico por parte dos veterinários, e muita falha de explicar o manejo. Mas falar que a gente tem algo bem documentado, a gente não tem. Então, a gente vai atrás do que é feito na medicina. Falar que isso é o ideal para o cão, a gente não tem nenhum trabalho mostrando que é o ideal para o cachorro. Tanto que essa foi uma das críticas da banca. Falou, mas cadê a literatura querendo provar tudo que você está me falando? Eu falei, não tem, porque não tem literatura veterinária, infelizmente. Mas a gente tem que, pelo menos, dar para o tutor a segurança. Então, vamos lá. A gente decidiu que a insulina que a gente vai usar é a NPH no cão, que é a nossa primeira escolha, né? Ensinar para ele que é uma insulina, que é uma suspensão. Então, se a gente deixa ela lá paradinha, metade dela vai ficar bem leitosa e a outra metade transparente. E que isso precisa ser homogeneizado. Porque, às vezes, eles vêm sem homogeneizar. Aí, de repente, faz hiperglicemia, de repente faz hipoglicemia. Ou a gente está aplicando insulina demais sem ter o veículo para absorção, ou a gente está aplicando veículo demais com insulina de menos. Então, a gente precisa homogeneizar. Como? Isso é o que eu acho mais importante. Como usar a seringa de insulina. Mostrar o que é uma unidade, mostrar o que são 2 unidades, como que funciona. A gente tem uma diferença de seringas de 30 e de 50 unidades para seringas de 100 unidades. A de 30 e de 50, cada risquinho lá é uma unidade. Na de 100, cada risquinho são 2. Então, às vezes a gente fala, é só puxar 2 risquinhos na seringa e ele comprou a de 100. Um paciente que era para tomar 2 unidades está tomando 4. Então, a gente mostrar para eles... muitas vezes o paciente entra em cetoacidose, a gente vai liberar ele para casa. A primeira coisa que eu peço para o pessoal da internação, se eu não tenho como liberar ele na hora, mostra como aplica a insulina. Mostra como puxa, mostra a seringa. Tem tutores que não sabem ler. Então, às vezes, a gente tem que pegar o esparadrapo e marcar lá, é aqui que vocês vão puxar. Então, é desse jeito que vai fazer. E é realmente... importante a gente educar eles sobre isso, porque são coisas que vão colocar a vida do nosso paciente em risco. Insulina é um hormônio extremamente potente. É tanto que a gente faz 2 unidades, 4 unidades, é muito pouquinho. Se a gente erra para o dobro, a gente pode levar a uma hipoglicemia. E é nossa responsabilidade como médico veterinário instruir eles. Então, para mim, o mais importante é mostrar, falar a insulina que a gente vai usar,
o que a gente vai esperar, a gente ter segurança desse comecinho de tratamento, não ter hipoglicemia de maneira nenhuma, e isso é algo que a gente evita durante todo o tratamento, e deixar eles seguros e não jogar um monte de responsabilidade sobre eles também. Então, não adianta a gente falar assim, você tem que medir glicemia e aplicar a insulina. Eu sou um pouco mais livre na primeira semana em relação a isso. Tem que medir glicemia. Se eu estou com um paciente com diagnóstico e eu estou usando uma dose super baixa, a dose mínima que eu poderia usar, é difícil que a gente tenha hipoglicemia. Se o paciente está comendo, se ele está ativo. Então, não jogar a responsabilidade, porque às vezes eles vão querer medir glicemia e não vão aplicar insulina. Então, não. O mais importante nesse momento é instruir eles como aplicar a insulina. Eu acho que esse é o pulo do gato para chegar lá no especialista. Aí a gente tem um monte de outras coisas que a gente precisa conversar. Em relação a horários, né? Quais são os horários em relação a horário / alimentação, tá? O que o clínico vai orientar para o tutor no primeiro momento? Num primeiro momento, a gente usa a insulina, então, a cada 12 horas, né? No geral. Depende, pensando na NPH, tá? Eu falo isso porque a Toujeo, a gente já tem alguns trabalhos falando da possibilidade de se usar uma vez ao dia. Eu não consegui em nenhum dos meus pacientes, mas tem a indicação é a gente começar com ela uma vez ao dia. Lantus é uma vez por dia, Cris, ou não? A Lantus 2 vezes. Duas vezes por também. Dia. Tá. A única que a gente tem a possibilidade de usar uma vez ao dia é a Toujeo. Tá? Mas eu não consegui em nenhum dos meus pacientes. Desculpa, me perdi. A gente estava na insulina. Na insulina, você falou que o ideal é 2 vezes por dia. 2 vezes alimentação. por dia. E a alimentação também 2 vezes por dia, nos momentos, pro cão isso, tá? No momento da insulina. Fez a aplicação, libera a alimentação. Na verdade, come para liberar a aplicação. Porque Tá. se ele não come, a gente aplicou, a gente não tem como não tirar essa insulina aí do subcutâneo. Então, eu sempre oriento, come e aplica. Porque se o cachorro não comeu, o diabético que não come é o diabético que eles precisam entrar em contato com o clínico geral ou com o endocrinologista para a gente entender o que está acontecendo. E aqueles cães que têm dificuldade de comer 2 vezes por dia? Só come 1 vez por dia? Aí esse é o paciente que eu converso com o tutor para a gente hoje tentar a Toujeo. Aí a gente tenta a Toujeo nesse paciente porque ela é uma insulina que não faz pico, teoricamente. Então, a gente tem uma segurança maior de iniciar com ela para quem não come. Então, paciente que tem alteração neurológica e que vai comer a hora que quer, às vezes come 2, 3 vezes seguida durante a noite, não come o dia inteiro, a gente acaba usando ela como estratégia. Ela não é uma insulina igual a NPH, pelo menos o que eu vejo na rotina. Eu não tenho uma experiência muito grande com ela, porque não são muitos os pacientes que estão em uso. Mas o que a gente vê, pelo menos o que eu vejo, é que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade em relação a tempo de controle para esses pacientes do que o que eu tenho com uma NPH, por exemplo. Mas também são pacientes que, se eles não comem, a gente tem que ter essa segurança de não fazer hipoglicemia. Sim. Mas se o clínico se ele entrou com NPH a cada 12 horas para um animal que come 1 vez por dia, ele vai ter problema. Vai ter hipoglicemia aí no... Eu não posso afirmar que ele vai ter, mas mas eu teria medo de fazer. A gente tenta, às vezes a gente usa a estratégia de iniciar com estimulante de apetite nos horários de fazer. Mas o diabético, que normalmente come 1 vez por dia, não que não que não aconteça, mas é mais difícil. Porque eles são pacientes polifágicos, eles querem comer. Então, era aquele paciente que comia 1 vez por dia e, de repente, ele está comendo 5, 6 vezes o que coloca na frente dele. Então, a gente não tem essa dificuldade. Tem. Em alguns pacientes muito pontuais, mas a maior parte a gente consegue fazer esse manejo 2 vezes ao dia. E aí é onde entra o que a gente vai fazer de alimentação. Esse é um outro ponto. É mais uma coisa para a gente mudar no momento do diagnóstico. Normalmente eu não mudo. A não ser que o tutor venha me perguntando o que ele vai dar de alimento e que ele quer mudar naquele momento. Mas a primeira semana eu mantenho o que o animal está comendo. Por quê? Porque é um animal que tem que
entender que ele vai começar a comer nos horários corretos, que às vezes não come, que ele vai receber insulina. Então, é uma picadinha que às vezes eles não sentem, mas tem animal que, por conta de comportamento, não deixa o tutor aplicar. E aí a gente vai lá e muda a alimentação, muda o dia a dia, a gente muda muita coisa ao mesmo tempo. Então, nem sempre eu já mudo essa dieta, eu já passo para uma dieta para diabéticos. A gente primeiro explica o manejo, que é muita coisa para o tutor. Aqui a gente está falando de alguns pontinhos, mas é uma consulta que normalmente dura 1h30 de primeira avaliação, para eu entender histórico, mas principalmente aí vão 40 minutos para explicar as coisas para o tutor. Então, é muita coisa. E às vezes eles não vão aderir ao tratamento. Imagina se eu falo, eu tive uma diabética, eu sei o que é, e eu não era veterinária ainda, eu estava na graduação. A gente falar, você vai aplicar insulina, você vai medir glicemia, você vai mudar todo o manejo da sua casa, você vai ter que modificar o que você faz antes de ir para o trabalho e a hora que você volta dele. Você não vai poder mais sair de sexta-feira do trabalho e ir para o barzinho. Você vai ter que voltar para casa para dar insulina e alimentar o seu animal. Você vai trocar o que ele come. É muita coisa. Então, às vezes, eles acabam não aderindo ao tratamento por isso. Então, por mais que a gente tente estabelecer algumas regras, a gente não pode ser totalmente não permissivo a algumas coisas no tratamento. Então, num primeiro momento, eu não mudo dieta. Eu mudo dieta depois da primeira avaliação. Então, veio a primeira avaliação, veio o primeiro retorno. Nesse retorno, a gente faz a troca. Nesse caso, em relação à alimentação, menos é mais, né? Vai ajudar, né, você segurar um pouco a não mudança ou não orientação nesse primeiro momento para conseguir uma melhora, porque é muita informação, né? Muita informação. Você falando tudo isso, né? O que me dá a impressão é que a primeira coisa que a gente tem que pedir para o clínico é paciência. Então, tá com uma suspeita de diagnóstico em relação a diabetes, tem que ter paciência, porque provavelmente essa consulta vai ser longa, vai ter muita orientação. Diagnóstico não vai ser tão fácil, tão tranquilo no primeiro momento, então é muita paciência para conseguir passar tudo isso para o tutor, né? Sim. Diferente de consulta em relação a outras patologias, né? Essa daqui em específico precisa de muito... Que é o que acontece também na consulta de vocês. A gente vê que a consulta do endócrino demora mais do que a consulta dos outros especialistas também. Quanto tempo você leva para uma consulta para esse animal? 1h30? Você tira da sua agenda? De 1h30. De 1h a 1h30. Depende muito de como ele já veio se já veio com diagnóstico, se as coisas... Às vezes já é um tutor que já trata há algum tempo. E aí a gente só precisa pegar em alguns pontos do manejo. Então, validade de insulina aberta, como que homogeneiza, porque também temos orientação do Ministério da Saúde de como homogeneizar, quantas vezes a gente homogeneiza. Então, da gente orientar eles que às vezes... O que a gente vê no paciente diabético, quando ele não é bem controlado, não é porque o tratamento está errado muitas vezes. É falha em algum pontinho do manejo. Então, ou é a alimentação que está errada, ou é a homogeneização, ou é o frasco que não está sendo trocado direito, ou é o frasco que está ficando congelado e a gente não percebe por conta da geladeira, ou é o frasco que fica fora da geladeira e está passando da temperatura. Falo, a insulina é um hormônio chato. Ele não pode com frio, com calor, com luz. Não pode com agitação. A gente não... Caiu o frasco no chão, saiu rolando, pingando, pode jogar fora. A insulina quebra a molécula e a gente não consegue a mesma ação que a gente tinha antes do frasco cair no chão. Então, tem muita coisa que às vezes influencia no tratamento e a gente acha que é a insulina que a gente está usando que não é boa, ou o paciente que não responde, mas é um pontinho do manejo. E aí todo mundo fala, nossa, mas você perde um tempão com um paciente diabético, 1h30. Eu falo, não, eu ganho 1h30, porque 1h30 em que eu pego todos os pontinhos que a gente precisa para ter um bom tratamento a longo prazo, e que lá na frente, se essa pessoa começou desse jeito, ela não vai fazer diferente. Então, é muito diferente da gente pegar uma pessoa que já tem vícios durante o tratamento, que já vem tratando há muito tempo, e que a gente tem que mudar esses vícios. Então, eu falo, eu ganho 1h30, porque lá na frente eu não tenho que ficar retomando, apesar de a gente sempre perguntar.
nas consultas. Tá trocando frasco, tá usando. Às vezes, me mostra a seringa. Ah, eu tô com dificuldade, me traz a seringa que você tá usando. Às vezes, a pessoa tá achando que tá usando uma e tá usando outra, por mais que a gente oriente. Então, todos esses pontos a gente vai perguntar durante a reavaliação. Mas se eles saem do ambulatório sabendo isso desde o começo, a gente tem uma diminuição aí da falha de tratamento a longo prazo. Isso vai minimizar seu tempo, né? E o desgaste, tanto para você, como especialista, como para o tutor também, né? Sim. Cris, a gente tem mais 10 minutinhos aqui. Vamos falar sobre as complicações da diabetes. Eu só fiquei curioso para um ponto aqui em relação à diferença entre as espécies, né? Então, cão come 2 vezes por dia, a gente consegue saber o pico da insulina. Gato come várias vezes por dia. Lógico que esse cão diabético pode ser que ele esteja querendo comer várias vezes por dia, né? Mas o gato, que come várias vezes por dia, como você espera que seja esse controle glicêmico e diagnóstico para essa espécie? Para o gato, então, os pontos que a gente conversou, né? Que a hiperglicemia de estresse, ela é um ponto importante. E lembrar que não acontece só dentro da clínica, mas às vezes acontece em casa também. E aí, para o gato, ele é um animal petiscador, ele é um animal que ele vai comer várias vezes ao dia. Então, a gente mantém a fisiologia dele. E aí, a gente utiliza uma insulina que é mais adequada para ele. Então, a glargina, ela é uma insulina que ela não faz pico. Quando faz, é um pico muito, muito pequeno. Então, não é aquele pico da NPH que, às vezes, a gente sai de 250 e chega a 100, 120 de glicemia. Então, é uma glicemia mais constante. E por ele não fazer uma hiperglicemia pós-prandial tão significativa, a gente pode aferir glicemia dele em qualquer momento do dia e alimentar ele várias vezes. O que eu acho que é importante, que é realmente o que a gente tem que tomar cuidado com o gato que é diabético, é que muitas vezes ele é um diabético tipo 2. Ou seja, ele é um gato que está acima do peso, e às vezes muito acima do peso, sedentário, e que a gente precisa levar isso em consideração a partir do momento que a gente começa o tratamento. Porque se eu emagreço esse gato, eu consigo remissionar o quadro de diabetes em alguns pacientes. Então, se a gente ainda tem um pâncreas que está funcionando, ok. Né? Apesar da resistência à ação da insulina, é um pâncreas que ainda produz insulina e a gente emagrece esse paciente, a gente muitas vezes remissiona o quadro de diabetes. Então, eu preciso levar isso em consideração. Por quê? Porque aí, às vezes, as pessoas acham que o gato pode comer à vontade. Não. Ele pode comer várias vezes ao dia, mas não à vontade. Então, a gente tem que prescrever a quantidade certa, correta de alimento. Para o gato, o carboidrato é algo que é muito significativo. Então, para o cão é a fibra, para o gato é o carboidrato. E aí, a gente tem um aliado que são os alimentos úmidos, que acabam ajudando na saciedade e que acabam ajudando muito no controle glicêmico. Então, a gente libera a alimentação deles durante todo o dia e durante toda a noite. Só que em quantidades prescritas, ou para manutenção do peso quando a gente precisa manter, ou para perda de peso quando a gente precisa fazer com que eles percam peso. Então, apesar dele ser um animal que ele vai comer durante o dia todo, ele não pode comer à vontade. Ele vai comer o que ele precisa, dependendo da condição, né, o score de condição corporal dele. Vamos para os 2 últimos tópicos, então. As complicações da diabetes. Acho que a gente já falou um pouquinho aqui no meio do caminho, né? Mas as complicações da diabetes, né? E depois, como que a gente consegue manter a qualidade de vida desses animais? Então, em relação às complicações, a gente também vai dividir aí as 2 espécies, porque realmente são espécies diferentes. No gato, uma das complicações que a gente mais vê é a neuropatia periférica. Então, muitas vezes, aquele paciente que vem com andar plantígrado, obrigatório, não é só a glicemia que vai alterar o andar dele. Então, existem algumas deficiências de vitamina também que alteram o andar do felino, mas é obrigatório a gente atender um felino que está com neuropatia periférica. A gente precisa avaliar a glicemia, porque é uma das causas aí dessa neuropatia. É algo muito desconfortável, que dói bastante. Então, esse paciente ele precisa de tratamento analgésico, tá?
Pode ser que com o tratamento e com a melhora da glicemia, essa neuropatia, ela melhore, mas é uma complicação significativa. Tá? É algo que a gente sempre pergunta se o gato está conseguindo saltar, se ele está conseguindo caminhar, se ele está ativo dentro de casa, porque é realmente uma complicação importante. A gente não vê catarata diabetogênica com facilidade, né? Igual a gente vê, né? No cão. Então, a catarata não é das nossas maiores complicações no gato. Para o cachorro, então, a catarata diabetogênica, ela é uma complicação significativa. Hoje, pensando na parte renal, pelo menos o que a gente tem, por enquanto, de estudos, a gente não tem complicações como a gente tem em humanos, né? Que às vezes precisam fazer as diálises, né? Que se tornam realmente doentes renais a longo prazo. A gente acredita que é pelo tempo que eles vivam com diabetes, que é muito mais curto, se a gente for ver em questão de anos, do que o que a gente vive. Então, por hora, a gente não tem nada mostrando que eles se tornem doentes renais, as duas espécies, tá? Complicações que a gente evita, a hipoglicemia. Então, é algo... Meus pacientes, os tutores, eles já estão acostumados. Ele fala, tudo que você não quer é hipoglicemia. Eu prefiro que a glicemia fique um pouquinho mais alta e eu entenda o que está acontecendo com esse paciente, porque às vezes tem uma hipoglicemia no meio do caminho, do que a gente começar a aumentar a dose, porque nem toda hipoglicemia precisa de aumento de dose. Então, é onde a gente tem que entender se a gente realmente precisa modificar a dose desse paciente ou não, que às vezes eu preciso reduzir a dose para a gente reduzir a glicemia, porque a gente tem alguma hipoglicemia no meio do caminho. Então, eu evito ao máximo hipoglicemia. No gato, isso é importante da gente conversar com o tutor, por quê? Por conta da remissão. Então, ele é um paciente que às vezes vem com 300, 400 de glicemia e ao longo prazo, conforme a gente vai conseguindo controlar a doença e o pâncreas volta a produzir o que ele precisaria produzir para manutenção da glicemia dele, a gente emagrece esse paciente, ele pode fazer hipoglicemia, porque ele está deixando de ser diabético e a gente continua aplicando insulina. Então, isso é algo que a gente conversa bastante com os tutores. E dos quadros aí, nas duas espécies, a cetocitose diabética, que é a nossa complicação aí mais grave, né? É a que coloca a vida dos nossos pacientes em risco. E é a que tem que ser manejada aí com mais... Ela é uma urgência, né? Então, a gente precisa manejar ela com rapidez para que a gente consiga tirar esses pacientes dos quadros aí mais graves. E como que o tutor espera, né? Na verdade, como você espera que esse animal viva com diabetes, né? O que você vai passar isso para o tutor em relação à qualidade de vida depois do diagnóstico para frente? Como que ele vai viver com essa doença? A gente... Para o tutor, o que eu vejo, na maior parte dos casos, é que o que eles mais se incomodam é com a catarata. Não é nem tanto com a glicemia, se a gente for A gente vai ver. falar sobre catarata, viu? Não Daqui 2 episódios. Não é nem com a glicemia em si. Tem alguns que se incomodam muito com, às vezes, glicemias até que são aceitáveis, glicemias que não estão fora do que a gente espera, mas que querem aquela glicemia como se fosse a gente de 110. Isso não acontece dependendo do momento do dia. Mas a catarata, para eles, é algo que chama muito a atenção, é algo que, para eles, tira a qualidade de vida e realmente tira, né? Se a gente for ver no dia a dia dos pacientes. Tem pacientes que vão muito bem, que conseguem se adaptar em casa, mas a maior parte deles, eles reduzem muito o dia a dia, né? O jeitinho que ele é no dia a dia, de brincar, de correr, de querer conviver com os outros animais. Então, eles acabam ficando mais no cantinho e isso incomoda demais. Então, é possível a gente dar qualidade de vida. Esses pacientes, eles podem viver bem. O que a gente precisa entender é que a gente precisa controlar a glicemia, precisa fazer check-up, porque quanto antes a gente entende que esse paciente diabético, ele está tendo outras doenças que muitas vezes não tem nenhuma relação com diabetes, mas que a gente consiga, por exemplo, uma doença renal que está vindo aí, é um paciente de 15, 16 anos. Quanto antes a gente consegue manejar essa doença renal para tentar reduzir o tempo de evolução e a gente não ter piora aguda desse paciente, mais
tempo de vida e mais qualidade de vida a gente vai dar para eles. Então, a gente consegue dar qualidade de vida, a gente tem aí as cirurgias, né, de catarata nos pacientes que têm indicação, então, a gente consegue sim dar qualidade de vida. O que eu sempre falo sobre qualidade de vida não é só para o cachorro, né? O tutor de pacientes diabéticos, ele também precisa ter qualidade de vida. E tudo que a gente conversa sobre manejo é realmente para dar qualidade de vida para eles. Porque muito mais medo do cachorro ter diabetes, eles têm medo do tratamento. Eles não se sentem seguros em relação ao tratamento. E faz parte do nosso tratamento dar qualidade de vida para eles também. Hoje a gente tem várias pesquisas mostrando qualidade de vida dos tutores de cães diabéticos. E a gente tem algumas perguntas que são feitas e, dentre todas as respostas que eles dão, só tem uma coisa que é positiva, o resto é tudo negativo no paciente diabético. Então, ele perdeu a possibilidade de sair. Pensa, a gente mora em Ribeirão, as coisas são um pouquinho mais fáceis, mas vamos pensar num tutor em São Paulo. Ele não consegue ir para um happy hour num dia, ele vai ter que ir para casa aplicar a insulina no paciente. Viagens, as pessoas que vão na casa deles e às vezes dão coisa para o cachorro. Então, as reuniões, a gente muda muito a vida desses tutores. Muda a rotina, né? Muda a rotina. Uhum. Então, a gente precisa pensar que a qualidade de vida é para o cachorro, sim, mas a gente precisa pensar na qualidade de vida dos tutores também. Isso é um ponto importante, acho que poucas pessoas pensam. Eu não tinha associado isso, né? Então, acho que isso pode ajudar muita gente também. Porque também, se não todos, é lógico, mas com essa mudança de rotina grande, alguns tutores podem desistir do tratamento e, na verdade, além deles sofrerem, os cães e os gatos vão sofrer também. Cris, queria te agradecer, né? É muita informação, né? A gente vai falar mais sobre algumas doenças aqui, mas para o clínico, para o estudante, eu acho que vai ajudar muito essas informações, que são informações básicas, porém complexas, né? Porque toda endocrinopatia não é fácil. Não é simples, nem de conseguir tratar, nem de conseguir o diagnóstico, e não é fácil de conseguir manejar também esse paciente. Então, obrigado por tudo isso, por essas dicas. Espero que ajude cada um de vocês, e vocês, a partir de agora, consigam controlar melhor essa doença, que é uma realidade que a gente atende bastante, né? Obrigado, gente.